Capítulo 70, Verbos, tempos e modos verbais, concordância verbal. 10.7. Verbos, tempos e modos verbais, concordância verbal. A concordância verbal é um dos temas mais importantes quando estudamos a gramática da língua portuguesa para a prova do Enem. Entender como os verbos se relacionam com os sujeitos nas orações, respeitando as regras de concordância, é fundamental para garantir uma escrita correta e adequada. Definição de concordância verbal. A concordância verbal trata da relação de dependência estabelecida entre o sujeito e o verbo na oração. O verbo deve concordar em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira, com o sujeito da oração. Por exemplo, na frase eu estudo para o Enem, o verbo estudo está na primeira pessoa do singular, concordando com o sujeito eu. Regras de concordância verbal. A concordância verbal segue algumas regras básicas que devem ser observadas. Quando o sujeito é composto e os núcleos estão no singular, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Exemplo, a matemática e a física são disciplinas importantes. Quando o sujeito é composto e vem depois do verbo, o verbo geralmente fica no plural. Exemplo, chegaram o pai e a mãe. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Exemplo, a turma estudava para o Enem. Quando o sujeito é representado por expressões como maioria de, bocado de, quantidade de, o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito ou com o termo que vem depois da preposição. Exemplo, a maioria dos alunos estudaram para o Enem. Tempos e modos verbais. Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre a ação expressa pelo verbo, passado, presente ou futuro. Já os modos verbais indicam a maneira como essa ação é expressa, indicativo, fato real, subjuntivo, possibilidade, dúvida, desejo, e imperativo, ordem, pedido. Os tempos verbais são organizados em simples e compostos. Os tempos simples são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Os tempos compostos são formados pelo verbo auxiliar ter ou haver mais o particípio do verbo principal. Os modos verbais são indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é usado para expressar uma ação certa, real. O modo subjuntivo expressa uma ação duvidosa, possível. O modo imperativo expressa uma ordem, um pedido. Entender a concordância verbal e os tempos e modos verbais é fundamental para escrever corretamente e interpretar textos. Estude esses conceitos e pratique com exercícios para se preparar para o Enem.